Então, pessoal, vamos agora passar o estudo da derivada. Até o último vídeo, né, nós estávamos estudando limites e continuidade. Né? Nos últimos vídeos, esse foi o nosso assunto. E a aplicação mais importante do conceito de limite, né, ou uma das aplicações mais importantes do conceito de limite, é o conceito de derivada. Tá? Então, né, para a gente introduzir a derivada, a gente vai falar em reta tangente a uma curva. Tá? Então, a gente vai considerar agora o problema de aproximar o gráfico de uma função qualquer, que pode ser bem complicada, por uma reta, nas redondezas de um ponto. Tá? A gente vai fazer o que a gente chama de aproximação local, tá? Ou aproximação linear local. Né? Por que isso? Porque podemos entender o comportamento da função original, né, localmente, através de uma outra função bem mais simples, né, do que a função original. Né? Lembre que vimos até agora diferentes classes de polinômios, de funções. Né? A gente falou de polinômios, funções racionais, trigonométricas, exponenciais, logarítmicas, potências. Tá? E de todas essas classes de funções, as mais simples são as funções polinomiais de grau 1, chamadas funções afim, ou seja, funções do tipo r de x igual a mx mais b. Tá? Vamos lembrar que essas funções têm gráficos dados por retas. Então lembre que para a função r de x dada por mx mais b, a declividade ou inclinação m é dada por m igual ΔY sobre ΔX, variação em y sobre variação em x, né? Então o m representa a taxa de variação de y em relação a x, e nesse gráfico a gente vê, né, um exemplo, uma reta, né? Quando a gente passa x de 2 para 5, que é o que a gente vê aqui, né? X aqui 2 para x igual a 5, ΔX vale 3, e consequentemente o y vai de 1 para 7. O ΔY, portanto a variação em y é 6, a variação em x é 3, m vale 2 nesse caso aqui. A declividade dessa reta é igual a 2. Quando eu reescrevo a fórmula acima, né, essa fórmula aqui, m igual a ΔY sobre ΔX, a gente tem ΔY igual a m vezes ΔX. Então, por exemplo, né, se m vale 3, para cada unidade que x varia, a gente tem y variando 3 unidades. Certo? Essa taxa de variação é sempre a mesma, tá? Não importando qual ponto do domínio estamos considerando, no caso da função afim, né? Cujo gráfico é dado pela reta. Então, dada a simplicidade da função afim, faz sentido a gente aproximar localmente uma outra função, cujo gráfico é uma curva qualquer, por uma função afim. Então, exemplo aqui, em verde, a gente tem uma função polinomial, tá? E no ponto x0 que eu escolhi aqui, eu estou aproximando a função pela reta r de x, tá? Que é a reta que melhor se adequa, tá? A esta curva, tá? Nas proximidades do x0. Tá? Então, essa reta r de x aqui passa em x0 f de x0, está próxima da curva y igual a f de x, no sentido que a gente vai esclarecer agora, né? E se chama reta tangente à curva f de x no ponto x0. Certo? Né? Quem é exatamente a reta tangente? Né? Ou mais precisamente, como é que podemos calcular, né, obter a equação da reta tangente? Tá? Então, olha o que está acontecendo. A gente já sabe que ela passa por um ponto, x0 f de x0. Então, se eu conheço um ponto que pertence à reta e a declividade dela, a gente deduz a sua equação. Né? Vamos lembrar como é que funciona isso, né? Se eu pego, né, m tangente, né, que é y menos y0 sobre x menos x0, eu concluo, né, a gente conclui que, passando x menos x0 para a esquerda, né, e num segundo momento, né, fazendo o quê? Passando y0 para esse lado e trocando todo mundo de lado, a gente conclui que o y é dado por y0 mais m tangente vezes x menos x0, certo? Que é a equação da reta tangente à curva f de x no ponto x0, f de x0. Olha só, o que eu estou fazendo aqui não é novidade, isso a gente já explorou, né, no vídeo sobre funções lineares e funções afim, né? Então, em suma, o que eu tenho aqui, né? Eu tenho uma reta,
que passa por um certo ponto, esse que está aqui, e com essa declividade dela, que eu estou chamando de m tangente, e a partir desse ponto x0, y0, que seria o f de x0, eu obtenho a equação da reta tangente. Tá? Então isso é só para lembrar vocês de que tudo que eu preciso é obter a declividade da reta tangente para saber exatamente quem ela é, né? Porque eu já sei um ponto que pertence ao seu gráfico, esse que está aqui, x0 é f de x0. Né? Então, a questão mais importante aqui é como calcular a declividade da reta tangente, que eu estou chamando m tangente. Tá? E a resposta, a gente vai escolher um segundo ponto na curva f de y igual a f de x e vamos usar a chamada reta secante à curva y igual a f de x nos pontos A e B. Tá? Então, eu tenho o ponto A, que é o ponto x0 f de x0, esse que eu estou mostrando para vocês aqui, por onde vai passar a reta tangente. E eu vou escolher um segundo ponto que eu chamo de B. Tá? Aqui está um pouquinho pequeno, tá? Mas esse é o B. E considero essa reta em vermelho. Essa reta em vermelho é chamada reta secante. Tá? A princípio, a reta secante não tem relação nenhuma com a reta tangente. Mas, né, então o que a reta secante tem a ver com a reta tangente? Olha só. A reta secante liga os pontos A e B. A é dado pelo x0, f de x0, e B é um outro ponto que eu escolhi no gráfico da função f de x, né, aqui na curva verde. Então, um ponto com coordenada horizontal x0 mais h, f de x0 mais h. H é a distância entre x0 e x0 mais h. Tá? E, então, que tal fazermos a distância horizontal entre esses dois pontos tender a zero? Tá? Olha só. Eu vou começar com h grande, que é o que estava representado no desenho anterior. Tá? Essa distância daqui até aqui, né? h. Distância entre os dois pontos, né? Distância horizontal entre os pontos A e B. Vou passar para um H intermediário, notem que a reta secante se inclinou, e vou passar para um H menor, pequeno, né? A reta secante se inclinou mais um pouco. Vocês podem imaginar que à medida que o B se aproxima do A, né, a reta secante converge à reta tangente. Certo? Deixa eu mostrar isso para vocês com uma animação. Tá? Então aqui eu tenho o gráfico em verde, tá? E vou pegar o ponto B e fazer ele andar vagarosamente. Vamos ver o que vai acontecer. Olha a reta secante se inclinando, se movimentando, se inclinando, mantendo o ponto A parado, o ponto B se aproximando lentamente do A. Olha como a reta secante vai se aproximando da reta tangente. Tá? Olha que coisa interessante. Então, à medida que o h, né, a distância horizontal entre A e B, vai a zero, a reta secante converge à reta tangente. Certo? Então, olha só. O que nós temos aqui, né? A declividade da reta tangente vai ser dada através do limite, né? M tangente é igual ao limite, quando h tende a zero, de M secante, né, da declividade da reta secante entre os pontos x0 e x0 mais h. Né? Então, recapitulando aqui, né, se eu voltar um pouquinho aqui, né, eu tenho a reta secante, aqui eu tenho a variação vertical dela sobre a variação horizontal, né, isso vai me dar a declividade da reta secante, que depende do ponto x0 sobre x0 mais h. Né? E quando eu faço o limite para h tendendo a zero da declividade da reta secante, eu vou ter aquilo que a gente chama de declividade da reta tangente. Tá? Então, isso é a definição da declividade da reta tangente. Tá? Então, aqui, M secante, x0, x0 mais h é a declividade da reta secante. Então, a gente precisa agora ver como que se calcula a declividade da reta secante. Né? E, bom, como é que a gente faz isso? Né? O que nós temos? A gente tem uma reta passando por dois pontos, tá? Então, tá aqui os pontos A e B.
A reta tem uma declividade, a reta em vermelho tem uma declividade que é dada pela nossa velha fórmula m igual a ΔY sobre ΔX, né? E quem é ΔY aqui? ΔY é o valor da função no ponto x0 mais h, é f de x0 mais h, subtraído do valor da função no ponto x0, f de x0. Então, ΔY vale fx0 mais h menos fx0. O valor da função no ponto x0 mais h menos o valor da função no ponto x0. Isso é o ΔY. O ΔX é a distância entre x0 e x0 mais h, que é exatamente h. Certo? Então, a gente conclui, né, que a declividade da reta secante é fx0 mais h menos fx0 sobre h. Certo? E com isso a gente toma o limite, h tendendo a zero, tá? E nós temos a definição para a declividade da reta tangente. M tangente é o limite, quando h tende a zero, de fx0 mais h menos fx0 sobre h. Tá? Então esse limite aqui é tão importante, aparece em tantas aplicações, tá? Veremos outras situações em que esse mesmo limite aparece, tá? Que não estão dadas pela declividade de uma reta tangente, ou pelo menos não diretamente, né? A gente não está considerando um problema geométrico de aproximar a curva, e mesmo assim esse limite vai aparecer em outras situações, que envolvem basicamente taxas de variação, tá? De funções. A taxa de variação instantânea de uma função, chegaremos lá, tá? Então esse limite é tão importante e aparece em tantas aplicações que ele recebe um nome especial. Ele se chama a derivada da função f de x no ponto x igual a x0. Certo? Então é isso, pessoal. Estamos aqui deduzindo, né, a partir de um problema geométrico bem interessante, tá? Nós estamos mostrando para vocês que um limite muito especial, tá? Ele aparece. Ele tem uma interpretação extremamente importante, a declividade da reta tangente. Terá outras interpretações muito em breve. E, pela sua importância, ele recebe um nome especial. Ele se chama derivada da função f de x no ponto x igual a x0. Certo? Desse ponto. Olha o que acontece quando a gente se aproxima desse ponto. Fizer um zoom aqui, ó, o gráfico em verde praticamente cola, né, no gráfico da reta, tá? Então deixa eu voltar o zoom para todo mundo enxergar as coisas acontecendo. Então olha que legal o que acontece aqui. A gente tem a reta tangente, a curva f de x nesse ponto aqui, né? Esse ponto A. Se eu fizer aqui um zoom, olha o que acontece. Fazendo o zoom, né? A diferença entre a reta tangente e a função em verde, ela passa a ser cada vez mais imperceptível, né? Então, o que acontece é que a curva cola em cima da reta à medida que a gente faz zoom, tá? Por isso que a gente pode afirmar que a reta tangente é uma excelente aproximação para a curva desde que eu esteja próximo do ponto base, tá? Do ponto x0 ali, ou ponto A aqui, certo? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado pela sua atenção, né? Esse é o final do nosso vídeo de introdução à derivada.